Você já parou para pensar como pessoas que admiramos podem se transformar em verdadeiros monstros? Como alguém que um dia foi considerado um herói pode, em um momento de fraqueza, cruzar a linha entre o bem e o mal? Prepare-se para uma viagem fascinante pela psicologia do comportamento humano, onde exploraremos as forças ocultas que levam indivíduos comuns a se tornarem vilões inesperados. A cada segundo, você descobrirá a complexidade da natureza humana e como traumas, pressões sociais e ambientes hostis moldam nossas ações. Não perca a chance de entender o que realmente significa ser humano e como todos nós podemos, em certas situações, tocar o abismo. Fique conosco e desvende essa trama profunda e reveladora. O conceito de bem e mal tem intrigado filósofos, psicólogos e estudiosos ao longo da história, sendo fundamental para compreendermos a dualidade da natureza humana. Na psicologia, o bem é frequentemente associado a comportamentos altruístas e a empatia, enquanto o mal revela-se através de ações egoístas e cruéis. No entanto, essas definições não são absolutas. A dualidade se manifesta nas ações e decisões que tomamos, que podem ser influenciadas por fatores internos e externos. Personalidades como Carl Jung exploraram a ideia da sombra, a parte da psique que abriga nossos medos e instintos reprimidos. Essa sombra pode emergir em situações de estresse ou dor, levando indivíduos a agir de forma contrária aos seus princípios. A linha que separa o bem do mal pode ser tênue, especialmente em contextos que provocam trauma, desempoderamento ou sensação de ameaça. Assim, a psicologia sugere que todos temos o potencial para comportamentos tanto benevolentes quanto malévolos, dependendo das circunstâncias em que nos encontramos. Ao longo da história, muitas figuras admiradas pela sociedade se transformaram em vilões, o que levanta questões intrigantes sobre a natureza humana. Histórias de transformação frequentemente nos mostram como pessoas, que eram consideradas heróis, podem se desvirtuar e se tornar exatamente o oposto do que representavam. Por exemplo, figuras como Robert Louis Stevenson, autor de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ilustram o conceito de dualidade, mostrando como uma pessoa pode conter múltiplas facetas em sua personalidade. Na vida real, temos casos como o do renomado filósofo e defensor dos direitos humanos, Jean-Paul Sartre, cujas ideias sobre liberdade e responsabilidade às vezes contradizem suas ações. Essas mudanças não ocorrem de forma aleatória ou muitas vezes são provocadas por pressões sociais, traumas ou ambições desmedidas. A história de pessoas que desceram a ladeira moral nos ensina que a busca pelo poder e a falta de autorreflexão podem levar a desvios irrevogáveis de caráter. Assim, podemos concluir que as vias que levam os indivíduos a se tornarem vilões são complexas, mas palpáveis. Casos famosos de pessoas admiradas que revelaram faces obscuras são numerosas e intrigantes. Um exemplo notável é o de Martin Luther King Jr. e suas complexas relações pessoais, que, embora não apaguem seus feitos pela igualdade, revelam que até as figuras mais veneradas têm falhas. Outro exemplo é o do cantor Michael Jackson, cuja enorme fama e talento foram acompanhados de alegações de comportamentos perturbadores que contrastam radicalmente com sua imagem pública como ícone infantil. Estas histórias nos forçam a reavaliar a noção de ídolos inquestionáveis, lembrando-nos da complexidade da condição humana. Ser admirado traz não apenas privilégios, mas também pressões e expectativas que podem ser avassaladoras. Quando essas pessoas são colocadas em pedestais, o peso das expectativas pode resultar em comportamentos autodestrutivos ou até em ações moralmente questionáveis. O que aprendemos com esses casos é que não devemos idealizar ninguém completamente, pois todos carregam dentro de si uma história de desafios e dilemas éticos. O ambiente desempenha um papel crucial nas mudanças de comportamento das pessoas, podendo ser o catalisador tanto para ações heróicas quanto para comportamentos monstruosos. Estudos em psicologia ambiental mostram que contextos sociais, culturais e até físicos influenciam decisões e moralidade. Por exemplo, ambientes que promovem a violência ou que são dominados por desigualdades podem facilitar a transição de cidadãos comuns para aqueles que cometem atos terríveis. A experiência da prisão de Stanford, conduzida pelo psicólogo Philip Zimbardo, ilustra perfeitamente como o ambiente pode moldar e distorcer a personalidade. Neste estudo, estudantes universitários foram divididos em prisioneiros e guardas, e o que se desenrolou foi um trágico espetáculo de abuso de poder e degradação humana.
As pressões sociais e o desejo de aceitação desempenharam papéis significativos, evidenciando que a transformação de uma pessoa boa em um monstro muitas vezes se origina de circunstâncias externas. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a importância de criar ambientes saudáveis e solidários, que incentivem comportamentos positivos e promovam a empatia, ao invés do medo e da divisão. O estresse e o trauma podem ter impactos duradouros e devastadores na saúde mental de uma pessoa. Quando um indivíduo passa por eventos traumáticos, como abuso, violência ou perda significativa, ele pode entrar em um estado emocional difícil de ser recuperado. O estresse contínuo pode levar a alterações neurobiológicas e comportamentais, resultando em quadros de ansiedade, depressão e até mesmo de transtorno de estresse pós-traumático, STEP. Essa condição é caracterizada pela reexperimentação do trauma, hipervigilância e evitação de lembretes relacionados ao evento. As pessoas que vivem sob condições de estresse intenso podem se sentir desprotegidas e vulneráveis, o que as leva a criar mecanismos de defesa que, muitas vezes, podem ser vistos como comportamentos negativos. Em contextos de grupo, uma pessoa traumatizada pode se isolar ou se tornar reativa, criando barreiras de defesa contra o que considera ameaçador. Isso pode resultar também em uma perda da empatia, já que o foco torna-se a própria sobrevivência ao trauma. Assim, o ambiente pode influenciar diretamente a transformação de indivíduos uma vez bondosos em pessoas que, em uma luta pela sobrevivência emocional, podem agir de maneira hostil ou agressiva para se proteger emocionalmente do mundo ao seu redor. A pressão social é uma força poderosa que pode moldar o comportamento humano de maneira significativa. Quando as pessoas se sentem compelidas a se conformar com as normas e expectativas do grupo, podem perder sua capacidade de pensar criticamente sobre suas ações. A conformidade social oferece um senso de pertencimento, mas pode levar à aceitação de comportamentos ou ideais que vão contra seus princípios. Em ambientes de alta pressão, como escolas ou locais de trabalho, um indivíduo pode sentir que precisa se comportar de uma maneira específica para ser aceito ou respeitado. Isso pode resultar em uma série de comportamentos indesejáveis, desde a exclusão de outros até a realização de atos de agressão, dependendo do que é valorizado pelo grupo. Além disso, as consequências de ser um diferente podem ser severas, levando o indivíduo a ter medo de se posicionar contra a corrente e, consequentemente, a silenciar sua voz. A dinâmica de grupo frequentemente encoraja que o ser humano sacrifique sua própria moralidade em favor de um ideal coletivo. Essa conformidade pode fazer com que boas pessoas realizem ações que não apenas vão contra seus princípios, mas que também podem prejudicar outros, transformando o ambiente social em um espaço propício para o surgimento de sentimentos negativos e de desumanização. A desumanização é um conceito que se refere ao processo de ver ou tratar alguém como se não fosse humano. Esse fenômeno é frequentemente fomentado em contextos de conflito e opressão, onde indivíduos ou grupos são negados na sua humanidade, muitas vezes para justificar atos de violência ou discriminação. Quando uma pessoa é desumanizada, outras podem sentir-se mais confortáveis em agir de maneira cruel ou indiferente, já que o alvo de suas ações não é mais visto como um igual. Estudos mostram que a desumanização pode ser realizada através da linguagem e da representação visual. Por exemplo, chamar um grupo minoritário de animais ou bandidos ajuda a reduzir a empatia e a compaixão que outros podem sentir por eles. Esse afastamento emocional cria um ambiente onde as violações de direitos se tornam mais aceitáveis. Como resultado, as interações sociais tornam-se cada vez mais marcadas pela agressão e pela aversão, em detrimento da empatia e da compreensão. Isso demonstra a importância de cultivar o respeito e a compreensão mútua nas relações humanas, promovendo a consciência do que significa ser humano, e como as ações que tomamos, muitas vezes condicionadas por pressões externas, podem levar a consequências devastadoras. A cultura de violência é um fenômeno complexo que permeia muitas sociedades ao redor do mundo. Em muitos casos, a violência torna-se uma norma social aceita, onde eventos violentos são normalizados e justificados como parte da vida cotidiana. Isso pode ocorrer em diversas formas, desde a violência doméstica até conflitos urbanos e guerras. A exposição contínua à violência tende a desensibilizar os indivíduos, fazendo com que eles desenvolvam uma visão distorcida do que é aceitável.
Em ambientes em que a violência é vista como a única solução para resolver conflitos, a moralidade e a ética são frequentemente deixadas de lado, propiciando um ciclo vicioso de agressão e prejuízo mútuo. Estudos indicam que crianças que crescem em contextos de violência são mais propensas a se tornarem adultos que perpetuam esse ciclo, uma vez que assimilam tais comportamentos como modelos aceitáveis. Este fenômeno pode também ser associado à falta de alternativas saudáveis para a resolução de conflitos e à ausência de suporte psicológico e social adequado. É necessário um esforço comunitário para quebrar essas barreiras e promover uma cultura de paz e diálogo, reafirmando valores de empatia e compaixão. Sem essa intervenção, as consequências de uma cultura de violência podem ser irreparáveis, empurrando a sociedade para um caminho de destruição e dor. A negação e a racionalização são dois mecanismos de defesa que muitos utilizam para lidar com comportamentos ou sentimentos que consideram inaceitáveis. A negação é uma forma de proteção psicológica onde a pessoa simplesmente recusa ver a realidade de suas ações. Esse comportamento é especialmente comum em situações em que a consciência do indivíduo contrasta com suas ações, levando a uma dissonância interna. Por exemplo, uma pessoa que mente para evitar magoar alguém pode, inicialmente, negar que suas ações sejam prejudiciais, acreditando que a mentira é uma proteção. Por outro lado, a racionalização é o processo de oferecer explicações aparentemente lógicas e aceitáveis para comportamentos que, na verdade, são moralmente questionáveis. Em vez de confrontar o fato de que prejudicaram outra pessoa, elas podem justificar suas ações dizendo que estavam apenas se defendendo ou agindo em prol de um bem maior. Ambos os mecanismos permitem que o indivíduo mantenha uma imagem positiva de si mesmo, mas apresentam um risco significativo. Com o tempo, essas defesas podem se tornar uma armadilha, permitindo que comportamentos cada vez mais negativos e disfuncionais sejam vistos como aceitáveis. Assim, a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais indistinta, e essa transformação gradual pode levar um bom cidadão a comportamentos monstruosos, sempre sob a lógica distorcida de autodefesa. A dissonância cognitiva é um fenômeno psicológico que ocorre quando uma pessoa tem duas ou mais crenças, ideias ou valores que são contraditórios entre si. Essa condição gera um estado de desconforto interno, levando o indivíduo a buscar formas de achar consistência em seu pensamento. Por exemplo, uma mulher que sempre defendeu o respeito ao próximo, mas que em um momento de raiva agride alguém, pode sentir a dissonância entre suas crenças e sua ação. Para aliviar essa tensão, ela pode mudar suas crenças para justificar o que fez, talvez afirmando que a vítima merecia a agressão. Este mecanismo pode levar ao fortalecimento de atitudes negativas, uma vez que a pessoa tenta proteger sua autoimagem. A dissonância cognitiva também pode levar ao isolamento, onde o indivíduo se afasta de opiniões divergentes que possam ameaçar sua nova justificativa. Com isso, a percepção de realidades externas se torna distorcida, e a pessoa pode acabar se convencendo de que suas ações estão corretas, refletindo uma clara transformação de valores. Essa alteração da percepção muitas vezes ocorre em momentos de estresse ou crises emocionais, onde o desejo de proteger a própria identidade se sobrepõe à capacidade de reconhecer erros e buscar compreensão. A interpretação de experiências passadas também é influenciada pela dissonância cognitiva, contribuindo para uma transformação da percepção de si mesmo e dos outros. Muitas vezes, quando uma pessoa revisita suas ações de forma crítica, ela se depara com a dificuldade de aceitar aspectos de suas escolhas. Isso pode levar a um ciclo de negação, onde a pessoa evita confrontar certas verdades sobre si mesma. Por exemplo, uma mulher que, no passado, prejudicou uma amizade significativa pode, ao lembrar do evento, sentir-se culpada e, em vez de aceitar seus erros, pode optar por desvalorizar a amizade e justificar seu comportamento. Assim, a dissonância não apenas redefine como enxergamos as nossas ações, mas também como nós nos encaixamos nos contextos sociais. Ao transformar memórias e escolhas em justificativas racionais, as pessoas estão na verdade criando uma narrativa que facilita a aceitação de suas atitudes e minimiza a dor emocional. Na luta interna entre o que se fez e o que se acredita ser, a busca por autojustificativas frequentemente resulta em uma espiral de moralidade questionável, fechando as portas para um verdadeiro arrependimento e um potencial de crescimento. O contexto em que uma pessoa se encontra pode ter um impacto profundo em sua autopercepção e nas decisões que toma.
Em ambientes onde a pressão social é alta ou onde há normas coletivas que desvalorizam a empatia, os indivíduos podem se sentir justificados em agir de maneiras que, de outra forma, seriam consideradas imorais. Por exemplo, uma mulher que sempre foi gentil e solidária pode, ao se encontrar em um ambiente de competitividade acirrada, começar a adotar comportamentos egoístas como uma forma de se proteger. Essa adaptação ao contexto pode levar à desumanização dos outros, permitindo que a pessoa ignore suas próprias normas éticas em favor de uma lógica de sobrevivência. Além disso, situações de grande estresse e pressão emocional podem provocar respostas inesperadas, levando pessoas boas a agir de forma que contradiz sua essência. A importância do contexto não pode ser subestimada, ele molda como percebemos a nós mesmos e nossos atos, frequentemente encorajando comportamentos que vão contra nossos princípios. Reconhecer como o ambiente influencia nossas escolhas oferece uma visão valiosa sobre os desafios enfrentados pelas pessoas que, em certas situações, podem se transformar de heróis em vilões, mostrando a complexidade da natureza humana. A mídia desempenha um papel crucial na formação da percepção pública sobre o mal e a monstruosidade. As representações de atos cruéis e vilanias em filmes, séries e notícias frequentemente criam uma imagem distorcida da realidade. Por exemplo, vilões de histórias são frequentemente apresentados de maneira caricatural, exacerbando seus traços negativos e oferecendo uma visão simplista sobre o que significa ser um maligno. Esses retratos não só alimentam o medo e o repúdio social, mas também podem contribuir para a desumanização de indivíduos que cometem atos violentos. Quando a mídia representa criminosos como monstros, a sociedade tende a ver essas pessoas como entidades sem valor humano. Essa representação não considera as complexidades por trás dos comportamentos, como traumas pessoais ou a falta de suporte social, que muitas vezes são cruciais para entender a origem de suas ações. Portanto, a influência da mídia na conceptualização do mal é profunda e pode perpetuar ciclos de preconceito e exclusão, em vez de promover uma compreensão mais empática e informada dos reais fatores sociais e psicológicos em jogo. Por essa razão, é essencial consumir e analisar as mensagens da mídia de forma crítica, buscando conectar-se com a humanidade que pode existir por trás da aparência de uma monstruosidade. A construção de estigmas sociais em torno de comportamentos considerados monstruosos desempenha um papel significativo na percepção do mal. Quando a sociedade rótula indivíduos como monstros ou criminosos, muitas vezes ignora as circunstâncias que os levaram a tal estado. A falta de compreensão sobre os contextos que geram comportamentos negativos contribui para a marginalização dessas pessoas, que frequentemente não têm acesso a apoio ou serviços de saúde mental adequados. Estigmas relacionados ao mal não apenas isolam os indivíduos, mas também impactam suas famílias, perpetuando ciclos de exclusão e raiva. Além disso, a rotulagem de pessoas como monstros só pode levar à vigilância excessiva e à criminalização de grupos sociais inteiros. Nesses casos, as diferenças individuais são apagadas em nome de um estereótipo que simplifica excessivamente a complexidade da natureza humana. Ao desafiar esses estigmas e promover uma abordagem mais compassiva e inclusiva, a sociedade pode contribuir para a reintegração de indivíduos em situações vulneráveis. Isso requer um compromisso coletivo para compreender que a monstruosidade muitas vezes é o resultado de fatores externos ao indivíduo e que cada história tem múltiplas camadas que merecem ser ouvidas e respeitadas. O medo é uma emoção poderosa que molda nossas interações sociais. Quando somos expostos a notícias sobre violência e comportamentos considerados aberrantes, isso pode gerar um estado de alerta constante, levando à generalização de percepções negativas sobre grupos inteiros de pessoas. Esse fenômeno se acentua em sociedades onde a violência é apregoada como uma solução viável para problemas, criando um ciclo vicioso de medo e agressão. O medo, portanto, não apenas desencadeia reações de proteção, mas também pode converter ambientes sociais em espaços hostis. O impacto do medo pode ser visto nas escolhas diárias das pessoas, desde a maneira como aplicam desconfiança em suas relações interpessoais até o modo como se afastam de certos grupos sociais. Além disso, essa dinâmica pode intensificar o isolamento, que muitas vezes leva a um aumento na vulnerabilidade de indivíduos que já se sentem em desvantagem. Assim, a construção de relações baseadas em confiança e empatia se torna um desafio, pois a desconfiança pode gerar uma barreira que distancia as pessoas e as impede de desenvolver uma verdadeira conexão.
Para romper esse ciclo, é essencial que as comunidades promovam o diálogo, a compreensão e a empatia, enfatizando a necessidade de ouvir e compreender o outro antes de formar opiniões precipitadas. As redes sociais têm uma influência significativa na percepção pública do mal e da monstruosidade. Com a democratização da informação e a rápida disseminação de conteúdo, as redes sociais se tornaram veículos de narrativa poderosa. Muitas vezes, elas amplificam vozes de medo e preconceito, reforçando estereótipos associados a comportamentos violentos e colocando indivíduos em caixas que ignoram suas realidades pessoais. A viralização de histórias e vídeos de violência pode criar uma reação em cadeia de desumanização, contribuindo para a visão de que todos os indivíduos envolvidos em ações negativas são irreparáveis. Além disso, essas plataformas permitem que grupos extremistas compartilhem suas crenças, proliferando ainda mais o medo e a intolerância. Por outro lado, as redes sociais também podem servir como ferramentas para empoderar vozes que clamam por justiça e compaixão, oferecendo uma via para a reabilitação e reintegração de indivíduos marginalizados. Ao cultivar um ambiente que promova discussões mais compassivas e menos punitivas, as redes sociais têm o potencial de transformar a narrativa do mal para uma que inclua rodeios de compreensão e empatia. Assim, a nossa responsabilidade coletiva é questionar e moldar a maneira como utilizamos essas plataformas, buscando o bem-estar social e a promoção de um discurso que reflita a complexidade da condição humana. A empatia é uma força poderosa que nos conecta ao outro, permitindo-nos perceber e sentir o que o outro está passando. Ao desenvolver essa habilidade, conseguimos cultivar relações mais sinceras e compreensivas. A empatia pode ser vista como um antídoto contra a transformação de alguém em um monstro. Quando nos empenhamos em entender a perspectiva alheia, somos menos propensos a julgar ou a agir de maneira negativa. A prática da empatia pode transformar vidas e histórias de pessoas que passaram por experiências traumáticas e, ao serem acolhidas por outras que mostraram compreensão, conseguiram reencontrar o caminho para a bondade e a humanidade são comuns. Além disso, a atividade de ajudar os outros, seja por meio do voluntariado ou simplesmente ouvindo, reforça a empatia e cria laços que ajudam a prevenir comportamentos destrutivos. Portanto, cultivar a empatia deve ser um objetivo compartilhado entre todos. A partir do reconhecimento das nossas vulnerabilidades e das vulnerabilidades do outro, podemos começar a mudar a narrativa que cerca os comportamentos que levam à monstruosidade. Reconhecer o sofrimento do outro pode, assim, averiguar a nossa própria capacidade de transformação. A prática cotidiana da empatia é um caminho vital que devemos adotar, buscando sempre um espaço de acolhimento, solidariedade e compreensão. A reabilitação e reintegração de indivíduos que cometeram erros graves é um aspecto crucial na luta contra a monstruosidade. Há muitos exemplos ao redor do mundo, onde pessoas envolvidas em atividades criminosas, ao passarem por processos de reabilitação, conseguiram mudar suas histórias. Neste sentido, programas que promovem o autoconhecimento e a responsabilidade, como terapias e oficinas de habilidades sociais, têm mostrado grande eficácia. Um exemplo notável é o projeto de reabilitação de ex-detentos que tem sido aplicado em diversas prisões do Brasil, onde eles recebem suporte psicológico e educativo para que possam reintegrar-se à sociedade de maneira produtiva. O sucesso desses programas, que visam não apenas punir, mas também educar e reintegrar, demonstra que todos têm o potencial de se reconciliar com suas ações passadas e superar suas sombras. As histórias desses indivíduos são frequentemente inspiradoras e trazem esperança de que, mesmo após a violação da moralidade, podemos resgatar a bondade latente. Assim, a acolhida e o perdão tornam-se essenciais, tanto na construção de uma sociedade mais justa quanto na criação de oportunidades de transformação pessoal, reforçando a ideia de que sempre há um caminho para a redenção. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de aprender com os erros do passado. Energia positiva, empatia e consciência são essenciais para que possamos construir um mundo onde a monstruosidade não tenha espaço. Quando olhamos para a história, observamos ciclos de guerras, opressões e violências que se repetem, sugerindo que não aprendemos ou que ignoramos as lições anteriores. Portanto, é fundamental refletir sobre como as decisões tomadas hoje podem influenciar as gerações futuras. Ensinar às crianças sobre os valores da paz e do respeito à diversidade é um passo vital. O reconhecimento dos erros do passado, como a escravidão e o genocídio, é igualmente importante. Ao fazê-lo,
criamos um ambiente propenso ao perdão e à reconciliação. Desta forma, estamos construindo um futuro baseado em valores que enfatizam a bondade, a justiça e a inclusão. Assim, ao prestar atenção às falhas do tempo e reconhecer a humanidade que habita em cada um de nós, temos a chance de prevenir que a monstruosidade se reproduza em outros ciclos e, ao contrário, fomentar um mundo melhor. A educação é uma ferramenta transformadora que possui grande potencial para prevenir a monstruosidade na sociedade. Desde a infância, é crucial promover valores de empatia, solidariedade e respeito pela diversidade. As escolas são ambientes privilegiados para essa construção, onde é possível trabalhar com crianças e adolescentes a importância de entender os sentimentos do outro, de respeitar as diferenças e de resolver conflitos de maneira pacífica. Cursos de ética, cidadania e direitos humanos podem ser incorporados ao currículo, preparando os jovens para se tornarem adultos conscientes e responsáveis. Além disso, a formação contínua dos educadores é vital para que eles possam inspirar e guiar seus alunos. A empatia deve ser mais do que um conceito teórico, ou deve ser uma prática diária, visível nas ações de todos no ambiente escolar. Através da educação, é possível não apenas orientar os jovens sobre os perigos de comportamentos negativos, mas também cultivar nas futuras gerações uma cultura de bondade, responsabilidade e cuidado com a vida do outro. Criar uma sociedade educada e empática é a chave para que a monstruosidade não tenha espaço, pois a educação nos ensina a olhar para dentro e a procurar sempre entender o que nos une, ao invés do que nos separa. A verdadeira natureza humana é complexa e multifacetada. Pessoas que parecem boas podem ser levadas a comportamentos monstruosos por circunstâncias, pressões sociais e traumas. A efemeridade entre o bem e o mal nos desafia a cultivar empatia e compreensão em nossas interações cotidianas, promovendo um ambiente onde a redenção e o perdão são possíveis. Qual história você gostaria de ouvir que explora a transformação de uma pessoa boa em um monstro? Compartilhe suas ideias e sugestões nos comentários. Você já parou para refletir sobre como o ambiente molda suas ações e decisões? Quais momentos você acredita que influenciaram o seu comportamento de forma significativa? Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais sobre a complexidade da condição humana, inscreva-se no nosso canal e não perca o próximo vídeo.